Solenidade de Todos os Santos, Mateus 5, 1 a 12, as bem-aventuranças. É claro que nessa festa de Todos os Santos a Igreja não está pensando em celebrar somente aqueles canonizados, reconhecidos que entraram na lista dos santos, mas quer celebrar todos aqueles santos e santas que são anônimos. Não significa que os santos e santas nunca pecaram ou sejam perfeitos, mas são aqueles que aceitaram serenamente as suas imperfeições e têm coragem de levantar depois de cair e de buscar o perdão quando necessário. Há santos e santas de todos os tipos. Há alguns que viveram fiéis a Deus por toda a vida, outros viveram longe de Deus por muito tempo. Muitos se converteram, alguns eram muito inteligentes, cultos, outros eram quase analfabetos ou analfabetos. A santidade está ao alcance de todos, pois a graça de Deus é dada a todos, e todos podem acolhê-la e fazê-la frutificar. É claro que as bem-aventuranças, essa palavra significa felicidade. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Mas não basta dizer isso para esclarecer tudo. É preciso também definir em que consiste a felicidade. Nós vamos ver que já antes do cristianismo, os gregos consideravam a felicidade um dom somente disponível para os deuses que viviam no Olimpo. Eram super-homens com superpoderes e eles é que podiam ser felizes. Epicuro, 3 séculos antes de Cristo, escreveu uma carta sobre a felicidade e ele vai repetir então que se a divindade vive a felicidade, também os homens poderiam viver tal situação, mas buscando prazeres, talvez buscando os prazeres mais calmos, dados pela redução do sofrimento. Quem nada espera, dizia Epicuro, nunca será desiludido e cada manhã poderá experimentar a felicidade de estar vivo. Já 2000 anos depois, vamos ver consolidada essa ideia da felicidade, que é um dom para todos os homens. Todos os homens foram criados pelo Criador, dotados de direitos inalienáveis, como o da vida, da liberdade, a busca da felicidade. Na Bíblia, em seu contexto cultural e religioso, do qual nascem as bem-aventuranças, vamos ver que no Evangelho de Jesus, ele não inventou essas frases sobre a felicidade. Nós já lemos no Salmo 1 essas palavras. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, que medita dia e noite. Também o Novo Testamento abunda de novas bem-aventuranças. Temos uma 50 delas espalhadas nos evangelhos e nas cartas. A mais longa está no Sermão da Montanha. A segunda é a de Lucas, no capítulo 6. Somente em Lucas há 15 bem-aventuranças, 2 a mais que em Mateus. E a mais famosa, talvez a mais conhecida de nós todos, é aquela mulher que disse, feliz o ventre que te carregou, depois de ouvir Jesus falar, e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu, mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta é a única previsão que Jesus faz sobre a felicidade. Não é inveja pela situação dos deuses, ou a procura dos prazeres, a eliminação dos desejos, mas a escuta e a valorização da palavra de Deus. Maria, a mãe de Jesus, não só tinha carregado Jesus em seu ventre, mas havia acolhido também a palavra do Evangelho e tinha cuidado do filho, o filho que é a palavra do Pai, em seu coração.
em seu ventre. E nós vemos então no Sermão da Montanha como Moisés subiu na montanha para receber a lei de Deus, os mandamentos. Jesus também sobe para a montanha, mas não para receber de Deus, porque Ele é Deus. Mateus já o apresenta como Deus conosco. E ele vem proclamar a nova aliança. Como Moisés, ele sobe a montanha, mas nos dá as bem-aventuranças. E qual é a diferença? As bem-aventuranças, em número de 8, substituem a lei de Moisés. E são 8, porque 8 é um número simbólico que representa a ressurreição de Jesus, que aconteceu no 8º dia. Por isso, já na antiguidade, os batistérios eram construídos octogonais, os 8 lados, representando com esse 8 aquilo que se torna forte, indestrutível e que nem a morte consegue arranhar. É por isso que essas fontes nos introduziam na vida perene, na vida eterna, na vida do ressuscitado. É pelo número 8. E Mateus, então, faz 8 bem-aventuranças, e não só, e calcula também o número de palavras, e usa exatamente 72 palavras, porque em Gênesis 10, 72 eram as nações pagãs conhecidas naquela época. E o que o evangelista vai querer dizer com isso? Que a lei de Moisés foi dada para um povo só. As bem-aventuranças são dadas para toda a humanidade. É a universalidade da salvação. E as bem-aventuranças não concedem só uma longa vida na terra, como a lei de Moisés, mas uma vida na terra e uma vida na eternidade. E ele faz uma conexão da primeira bem-aventurança com os mandamentos, com o último dos mandamentos, não cobiçar as coisas alheias, porque ele vai dizer, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Significa não cobiçar, a felicidade vai vir, não cobiçando as coisas, mas ao contrário, dando as coisas para socorrendo o pobre. Desejar, por isso ser pobre, desejar, partilhar, que o outro tenha as coisas que eu tenho. E por isso essa bem-aventurança foi colocada em primeiro lugar, porque todas as outras decorrem dela. Elas são uma forma de pôr em prática a vontade de Deus. E Jesus está pedindo, como pediu para aquele jovem rico, não que ficasse pobre em espírito, porque basta estar desapegado da riqueza, não. Pediu que ele desse aos pobres. Porque Deus quer a partilha. A vontade de Deus coincide com a máxima aspiração do ser humano, a felicidade. E a felicidade está exatamente em poder dar muito mais do que receber. Não se trata de esmola, porque a esmola cria um doador, um autor da esmola e um receptor. Pobres em espírito, então, é aquela pobreza que o Espírito Santo te consegue fazer viver. O Espírito Santo pede, então, que se diminua um pouco o nível de vida de quem tem muito, para melhorar o nível de vida que tem muito pouco. É isso, Jesus. Não esmola, mas partilha. Porque a esmola cria pessoas submetidas, enquanto que a partilha cria irmãos. A esmola, ela produz dependentes, a partilha produz irmãos. E vai superando todas as dificuldades. Por isso o Papa Francisco, naquele texto sobre a santidade, a felicidade, Gaudete et Exsultate, ele diz alguma coisa muito importante para nós que celebramos todos os santos anônimos que estão junto a Deus, que viveram a felicidade da escuta, da partilha. Mais feliz é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Essa é a única previsão que Jesus faz de felicidade para as pessoas. E o Papa, então, na Gaudete et Exsultate,
ele vai dizer sobre a chamada à santidade do mundo atual, que a gente precisa estar atento aos detalhes da vida. Lembremos-nos, disse ele, como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos detalhes. O pequeno detalhe do vinho que estava acabando numa festa, o pequeno detalhe de uma ovelha que faltava, o pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo se demorasse, o pequeno detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham, o pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha quando esperava os discípulos ao amanhecer. A santidade não é mágica, mas um percurso comunitário formado por pequenas coisas, pela persistência, da atenção e abertura aos outros e a todo o mundo criado. Isso traz felicidade para toda a humanidade, e a felicidade está em fazer os outros felizes. Felizes sois vós, pobres em espírito, porque vosso é o reino de Deus. Bom domingo a todos.